Amém, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Como todos sabem, nós iremos encerrar esse estudo, a Quinta da Conquista, com essas duas últimas quintas-feiras do ano, na qual o Samuel propôs de nós falarmos sobre o Advento. E como muitos podem, às vezes, não saber o que é Advento, então eu vou começar falando sobre um assunto hoje e o Samuel terminará na próxima quinta. O Advento, para quem não sabe, eu fui buscar aqui na internet uma explicação lógica sobre. Ele diz assim: Advento é uma palavra da etimologia latina do termo adventum, que significa vinda ou chegada. A palavra advento também pode significar fundação ou criação de alguma coisa. Por exemplo, o advento da internet, quando surgiu a internet. O advento da república, então é quando a chegada da república. E assim por diante. Então nós conhecemos advento como a chegada de algo. O termo advento é característico no Ocidente que poderá ser compreendido com a vinda de Jesus entre os homens e a vinda dos fins dos tempos. Jesus que vem para ser o início, o meio e o fim. Daí o advento ser caracterizado como duas coisas: tempo de espera e de esperança. Aleluia. Tempo de espera com o nascimento de Cristo, tempo de esperança da volta dele. Eu vou falar sobre o nascimento de Cristo. E a próxima quinta vocês ouvirão sobre a segunda vinda de Cristo. Amém? Aleluia. Eu queria propor com vocês, de vocês abrirem a sua Bíblia, que eu separei alguns versículos para dar base naquilo que eu gostaria de... Eu quis colocar nesse tema de hoje, nesse estudo de hoje, não só passar uns versículos bíblicos que pautam o nascimento de Cristo, mas no final uma reflexão sobre esse tema, sobre esse Natal, sobre essas datas festivas, sobre esse final de ano e tudo mais. Amém? Primeiro eu gostaria que vocês abrissem no início de tudo, Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. E há algo muito interessante aqui, que eu já li isso várias vezes, e até eu vou pedir para a pastora se ela achar que deve me corrigir se eu falar alguma coisa errada, mas é algo que o próprio Espírito Santo falou comigo sobre esse versículo e saltou aos meus olhos algo que eu não entendia. Gênesis 3, versículo 15, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, vírgula, é essa vírgula que eu não havia notado, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quando eu li esse versículo há uns tempos atrás, quando eu estudava sobre isso, eu imaginava o seguinte: Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. Mas eu não atentei a essa vírgula, que ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre os descendentes desta mulher e o descendente dela. Ele está falando aqui que ele colocará inimizade em toda a descendência da criação, não somente entre a mulher e a cobra, entre a mulher e a serpente. E o que eu parei para pensar? Bom, se vocês lerem alguns versículos da Bíblia, ela vai dizer que quando ainda éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Então, se eu sou inimigo de Deus, Deus estava dizendo o seguinte para o diabo: peraí, você pode ter enganado Adão e Eva agora, mas eu tenho um plano, e quando esse plano for executado, quando meu filho vir ao mundo para salvar a humanidade, esses que hoje pertencem a você por causa do pecado, se tornarão seus inimigos. Ou seja, colocarei inimizade entre você e a mulher, entre toda a descendência dela e entre o descendente que há de vir, que é Jesus. Este te pisará sua cabeça, você ferirá o seu calcanhar. Aí nós paramos para pensar:
um ferimento, no calcanhar é apenas um ferimento. E foi o que aconteceu. Jesus foi ferido na cruz, mas na cabeça esmaga. Ou seja, um ferimento na cabeça, ele esmaga, ele mata. Jesus triunfou na cruz. Amém. Este ferirá a sua cabeça, ou seja, vai acabar com você. Com a vitória de Cristo, na cruz do Calvário. Então aqui nós podemos dizer que nós temos aqui a primeira profecia da vinda de Cristo. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa. Quando Adão e Eva pecou, quando Adão e Eva falhou, ele já tinha um plano maravilhoso para ser executado. Trazer o seu próprio filho para trazer a salvação. Amém? É isso, pastor? Eu quero Pode falar. sobre isso. Pode continuar com a chance. Pode? Depois nós temos uma profecia vindo por meio do profeta Isaías, que está lá em Isaías 9. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Este estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com a justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Observem que essa profecia, se eu não me engano, eu não sou muito bom de história, mas ela foi profetizada 700 anos antes da chegada do nascimento de Jesus. Ou seja, já foi feita uma profecia de que ele viria. Amém? Então nós podemos ver aqui o Isaías, o profeta Isaías, como um profeta da esperança. Um profeta que está alimentando a fé de um povo. Amém? Romanos 16, 20 vai dizer assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E é exatamente isso o texto que você leu anteriormente está falando lá em Gênesis, e que em Romanos está reafirmando que o Deus de paz vai esmagar a Satanás através dos nossos pés, né? Por conta daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, né? Então é lógico, o diabo já sabe o fim dele, por isso que ele está se estribuchando que nem doido. Observe que foi falado aqui em Isaías. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Isaías 9, 6 e 7. No versículo 7, ele fala que ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Né? Se vocês abrirem a sua Bíblia agora em Salmos 89, versículo 3. Salmos 89, versículo 3. Ele diz assim: tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Amém? Então nós estamos vendo aqui que que Jesus queria nascer para salvar a humanidade, viria de uma descendência de Davi. Isaías 7,14. Vamos folhear a Bíblia aí, é bom que a celular não trava. Na verdade, o meu está dando uma travadinha. O meu está dando também. Isaías 7,14 vai dizer assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal.
a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e chamará Emanuel. Também está dizendo aqui que o Filho de Deus nascerá de uma virgem. E aí vamos lá em Lucas. A jovem? Aqui está uma virgem. Lucas 1, versículo 26. Lucas 1, versículo 26. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa salvação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com tua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? E para encerrar essa série de versículos aqui, 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Nós estamos dizendo sobre o advento, que ele é um tempo, né, onde você tem que ter esperança da volta de Jesus, né? E você precisa entender que essa vinda de Jesus foi necessária para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos ser hoje amigos de Deus. Amém? Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, e o último Adão, um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele que veio o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Amém? Gente, quando eu estava lendo sobre esses versículos para falar sobre o nascimento de Jesus, que foi um plano maravilhoso, onde Deus não foi pego de surpresa, e Deus ele criou esse plano para justamente reconciliar o povo com Ele, para que trouxesse novamente o povo a um local onde eles nunca deveriam ter saído, né? Deus criou o homem para poder ter um relacionamento com Ele de pai para filho, e nós entendemos que hoje nós podemos dizer que a chegada de Jesus já aconteceu. Jesus já nasceu, Jesus já veio, nós já recebemos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Então, o advento, que significa a chegada de Jesus, e esse já aconteceu. Mas nós comemoramos esse advento todos os anos nessa época natalina, na onde nós comemoramos o nascimento de Cristo, que para nós é o dia 25 de dezembro,
Se você for pegar na teologia, não é essa data e tudo mais, mas nós comemoramos. Só que o que eu queria deixar com reflexão para vocês, e eu achei algo importante de dizer, não só em mostrar esses versículos, e a gente vê da onde surgiu, as profecias que foram feitas, e que Jesus viria da descendência de Davi, e que nós seríamos amigos de Deus, colocaria inimizade com Satanás e tudo mais, nós paramos para pensar um pouco a respeito desse tempo. Nós percebemos nesse tempo, nessa chegada, nesse próximo Natal, como todo ano acontece, muitas pessoas, o comércio, por exemplo, começa a ficar super aquecido, pessoas já começam a fazer suas gigantescas listas de presentes, as pessoas começam a comprar alimentos e começam a fazer várias coisas. Se vocês pegarem nas pesquisas que são feitas, vocês vão perceber que o mês de dezembro é o mês que mais tem perdão, né? Onde tem pessoas hoje fartas, vivendo com ótimos trabalhos, com dinheiro, pessoas com um excelente convívio familiar, se preparando para essa chegada e tudo mais, mas nós também temos pessoas hoje famintas, nós temos pessoas hoje que não têm o que comprar de presente, pessoas que estão enfermos em uma cama, crianças e idosos na rua, crianças e idosos passando necessidade porque ninguém tem um olhar de amor por elas, pessoas que não se pode pensar em fazer uma lista de presente porque não tem condições alguma para isso. Aí nós vemos um contraste entre pessoas que estão se preparando para algo de festa, mas sem se preocupar com o real significado que essa data representa para nós. E pessoas que nem sequer vai usar esse mês como um mês relevante, elas vão continuar suas vidas naturais, suas vidas normais, alguns indo às UTIs ver seus parentes, outros abrindo a geladeira e só vendo lá um restinho de alguma coisa para fazer, outros passando por grandes dificuldades. E nós não podemos ficar indiferentes a isso. Porque nós que já recebemos a Cristo, nós temos um dever de propagar o reino. Nós temos um dever de levar as pessoas à esperança, de levar as pessoas a Cristo, de falar das boas novas. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão vendo o novo de Deus na sua vida? Deus a cada manhã tem feito coisas grandiosas para nós. Eu creio no novo de Deus recaindo sobre a vida de cada um de vocês. Amém. Que nós possamos desfrutar de saúde divina, ao qual foi prometido a nós, que nós teríamos saúde, porque pelas pisaduras nós já somos curados. Jesus diz que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, então nós precisamos desfrutar disso. Pessoas que não desfrutam dessas coisas é porque estão vivendo uma vida de pecado, e por isso elas não são capazes de experimentar essa vida. Então eu queria trazer para vocês algo que, quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, é necessário que haja dentro de nós uma transformação. Uma transformação. Se vocês procurarem uma palavra no vocabulário, você vai encontrar uma palavra chamada metanoia, que significa mudança de mente. É inadmissível que vocês recebam a Cristo e continuem do mesmo jeito. Nós vamos ver pessoas indo para as igrejas comemorando o nascimento de Cristo, mas não vivendo isso na sua plenitude, apenas batendo um cartão, eu estou lá presente. Pessoas olhando luzes e mais luzes. Está bonita a cidade, não está? Alguém já foi no centro da cidade? Está bonito, mas tem muitas pessoas que não estão nem reparando nisso, porque estão com os olhos fechados e não estão olhando. Não estou dizendo em comércio, mas eu estou dizendo do que representa o nascimento de Cristo nas nossas vidas. E nós precisamos ter mais amor, mais compaixão. É uma época onde nós devemos realmente refletir sobre o que nós estamos fazendo com o que nós recebemos.
de instruções. Eu não estou nem dizendo em coisas materiais. Eu não estou falando aqui de um bom emprego, que eu creio que quem não tem um bom emprego vai ter. 2024 será um ano transformador das nossas vidas, porque nós estamos buscando primeiramente o reino de Deus. E buscando primeiramente o reino de Deus, a Bíblia diz que as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que será acrescentado? Aquilo que você precisa para viver bem. Não de caprichos, não de luxos, não de uma vida em abastança. Porque se vocês pararem para pensar, existem milionários que cometem suicídio, porque tem uma vida vazia. E nós sabemos, e nós que somos cristãos sabemos que esse vazio só é preenchido pelo Espírito Santo, só é preenchido por Deus. E as pessoas têm uma vida onde elas são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Nós recebemos tantas instruções durante esse ano, em cultos maravilhosos. Tivemos cultos aqui poderosos demais. Aprendemos muitas coisas. Eu não falo dessa igreja porque eu quero falar porque eu estou nessa igreja, mas essa igreja, ela propõe ensino e ela prega o ensino. Ninguém que vem nesse púlpito aqui desconhece a palavra. Ninguém que vem a esse púlpito está alheio à responsabilidade que é você vir no púlpito pregar o Evangelho, falar das boas novas e falar da Bíblia, da palavra do Senhor. Nós somos totalmente enriquecidos pela palavra que nós recebemos. E aí eu pergunto para vocês, o que nós estamos fazendo com tudo que estamos recebendo? Guardando para nós mesmos ou estamos levando isso, propagando isso para outras pessoas? Amém? Eu sei que é uma ministração bem curta, mas é uma ministração objetiva. E o que eu queria trazer para vocês é exatamente isso. Tempo de reflexão. Parar de pensar apenas em presentes, parar de pensar apenas no comércio que existe em torno dessa data, mas que nós devemos ser cristãos não apenas no mês de dezembro, mas todos os dias do ano. Nós temos 365 dias com 24 horas cada para propagarmos o reino, para poder falar com Deus, para poder orar por vidas, levar libertação a pessoas, levar cura às pessoas, e nós não temos feito isso. Muitas pessoas estão fazendo totalmente ao contrário. Elas estão muitas vezes tirando as pessoas dos caminhos do Senhor. Nós, como cristãos, devemos honrar aquilo que nós recebemos e praticar o ministério ao qual nós fomos escolhidos a pertencer, o ministério da reconciliação. Amém. Independente do ministério que você tenha na igreja, o ministério principal que nós temos, além do pastorado, que recebe tem que cuidar das suas ovelhas e vai prestar conta depois com Deus sobre essas vidas, nós temos o ministério da reconciliação, que é para todos, não é só para o pastor. Colocar a mão em enfermos e ele ser curado, a Bíblia diz que esses sinais acompanharão os que creem. Quem daqui crê? Então esses sinais acompanharão a quem crê. Então, se alguém está enfermo, não precisa muitas vezes ligar para um pastor. Coloque as mãos e ore pela pessoa e a pessoa vai ser curada. Amém? Era isso que eu tinha para ministrar para vocês nessa noite. Queria deixar a palavra para a pastora, se ela quiser concluir alguma coisa. Glória a Deus, né? Deus é muito bom e Ele tem realmente feito muitas coisas por nós. Quero orar agradecendo por essa palavra. Depois eu quero dar uma palavra para vocês que estão aqui. Bom? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por aquilo que o Senhor Deus fez por nós. Quando pensou em Jesus, estava pensando em nós. E nós agradecemos por isso, Pai. Olhar para toda essa história desde o princípio e ver como tudo aconteceu e o propósito pelo qual Jesus veio. Oh, Pai, isso deve nos constranger a um ponto de verdadeiramente entendermos que dedicar a nossa vida ao Senhor ainda é muito pouco, porque nós ainda não sabemos nada sobre a vida. E o que sabemos ainda tem muito a ver com o egoísmo. E nós queremos aprender cada vez mais
a nos desprender verdadeiramente das coisas desse mundo, entendendo que Cristo veio por nós. E nós estamos agora, como o pastor Djalma relatou, numa época que comemora-se o nascimento de Jesus, mas as pessoas pouco entendem sobre isso, sobre o propósito do nascimento de Cristo. E Pai, nós estamos aqui porque realmente nós cremos que Cristo foi o plano perfeito para resgatar a nossa vida e nos levar ao centro da tua soberana vontade. Que o Senhor continue falando conosco pela vida de Jesus e nós possamos aprumar as nossas vidas com o exemplo da vida de Jesus. Oramos assim te agradecendo, Pai, no nome de Jesus. Amém.